Esses dias têm sido dias muito intensos para todos nós. Na verdade, eu tenho aprendido muito, sabe, irmão? Eu tenho aprendido muito nesse tempo de quarentena, principalmente com a minha própria família. Assim, a gente tem uma oportunidade única de aprender com a nossa própria família nesse tempo. E a Evinha, especialmente, tem me ensinado muito. Eva, ela tem a dificuldade assim, de comer, né? É difícil de comer, tem algumas coisas que ela não gosta, às vezes encasqueta de não comer, que é uma coisa difícil, irmão. Não sei se seu filho era assim, mas elazinha tem essa característica. E o que acontece? Ela acorda um pouco mais tarde por conta da nossa rotina, né? A gente já tem uma rotina muito noturna, né? A minha família, eu e Francis, tem uma rotina muito noturna. E Eva absorveu isso. E por ter absorvido isso, ela também acorda um pouco mais tarde. E por acordar mais tarde, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a gente fica nessa, ela não come direito, se acordar tarde, aí vai comer besteira, e se comer besteira não vai almoçar. E aí a gente fica nessa, sabe? Fica, o que vai dar, que horas que vai dar, tem que dar alguma coisa logo para ela comer. E aí, se ela comer um biscoito, qualquer coisa perto do almoço, já era, irmão. Não quer comer de jeito nenhum, porque perde o apetite. Né? Eu sempre ouvia isso, nunca aconteceu comigo, sabe, irmão, de perder o apetite, esse negócio, o pessoal, não come esse biscoito agora, porque senão perdeu o apetite. Comigo não tem isso, não. Comigo o apetite é uma característica minha, assim, já, né? Ter apetite. Então, eu não passo por esse problema. Mas tem gente que não pode comer nada, que perde o apetite. Eu não, comer um biscoito perto da hora do almoço, perdeu o apetite. Eu não. Eu tenho apetite para almoçar de novo, para comer um hambúrguer. Não tenho muitos problemas. Só que a realidade é essa. Né? Evinha tem essa característica, e aí a gente tem que tomar esse cuidado. E observando a maneira como ela se alimenta, eu estava pensando um pouco sobre o nosso relacionamento com Deus. Porque a Bíblia fala que Deus é mais do que Salvador, embora tudo isso seja suficiente. Mas Ele é também o nosso alimento. Ele é um alimento que nos sustenta espiritualmente. Ele é aquele que nos mantém de pé. E em relação a Deus, o que eu sinto é que a gente está vivendo também dessa forma, sabe? A gente está perdendo o apetite. A gente está se alimentando de biscoito, a gente está se alimentando de besteira, quando já está quase na hora de a gente comer uma refeição de verdade, da gente se alimentar de verdade, mas a gente está perdendo o apetite. A vontade de se alimentar daquilo que realmente vale a pena. Esse é o tempo de nós buscarmos a Deus mais do que o nosso próprio sustento, mais do que os nossos planos ou os nossos próprios projetos. Esse é o tempo de nos alimentarmos do Senhor. A Bíblia fala sobre um jovem que foi criado no templo, um jovem que foi criado com todos os parâmetros religiosos, da melhor maneira possível. Foi criado no templo, ensinado aos pés de um sacerdote, sempre ouviu falar sobre Deus, foi educado da melhor maneira possível, mas nunca tinha escutado a voz do Senhor. Eu quero pensar com você hoje sobre nós buscarmos a Deus, mas não buscarmos de uma maneira qualquer, buscarmos com tudo que temos, buscarmos com todas as nossas forças, buscarmos com fome, com sede, buscarmos realmente acreditando que Ele é tudo que nós precisamos. Eu quero falar um pouco com você sobre Samuel. E para isso eu quero pedir que você abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 3, versos de 3 a 10. Diz assim: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então, ele foi e se deitou. De novo, o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Guarda isso. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Então ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. E se chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo.
Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Então Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Samuel, como eu falei, irmão, foi alguém ensinado dentro do templo. Ou seja, era alguém acostumado com os hábitos religiosos. E aqui existem alguns princípios importantes, se nós quisermos buscar a presença de Deus, mas não como algo qualquer. Se nós queremos verdadeiramente buscar a presença do Senhor, nós precisamos levar em consideração que nós necessitamos de alguém que nos ensine, alguém que seja nosso mentor. Entenda uma coisa, eu não estou te dizendo que você precisa de alguém entre você e Deus, não é isso. Mas eu estou dizendo que você precisa de alguém nessa terra que direcione você no caminho, que te dê conselhos, que seja alguém preparado para cuidar de você. Nós precisamos, por isso, estarmos dispostos a ouvir e levar em consideração ensinos que são importantes para nós. Não importa quanto tempo você tenha de igreja, não importa quantas aulas você já tenha frequentado na escola bíblica dominical, nós sempre precisamos de alguém para cuidar de nós, para nos direcionar, para nos ensinar sobre experiências que nós nunca vivemos. Assim como Eliseu teve Elias, assim como Josué teve Moisés, assim como Davi teve o próprio Samuel, assim como os discípulos viveram com Jesus e aprenderam com ele. Entenda uma coisa, quem não aprende a ouvir fica sem autoridade para falar. Quem não aprende a ouvir fica sem autoridade para falar. Nós precisamos de mentores que nos direcionem sobre as nossas experiências, sobre aquilo que Deus está falando ao nosso coração e sobre quais decisões nós precisamos tomar. A Bíblia fala que Samuel nunca tinha escutado a voz do Senhor. No texto que nós lemos fala isso. Ora, Samuel não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Samuel ministrava perante o Senhor, tinha o reconhecimento de homens, mas nunca tinha escutado a voz do próprio Deus, sabe? Nunca havia tido uma experiência de verdade com Deus. Percebe? Se você voltar um pouco no início desse mesmo capítulo que nós lemos, no verso 1, a Bíblia fala que naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Ou seja, mesmo vivendo no centro, no núcleo da religiosidade, e não entenda a religiosidade como algo ruim aqui, no centro ali da cultura religiosa dos judeus, mesmo vivendo dentro do templo, Samuel nunca havia vivido uma experiência genuína com Deus. E poucas vezes, na verdade, ele viu algo parecido com isso, porque a Bíblia fala que eram raras as vezes onde Deus falava com o seu povo. E esse é um dos maiores problemas da nossa geração atual. Nós vivemos ativamente na igreja, nós temos uma vida eclesiástica muito intensa, temos uma geração nascida na igreja. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão me assistindo, principalmente se forem jovens, foram nascidos na igreja, quando se deram conta do mundo, já frequentavam uma escola bíblica dominical. Quando se deram conta, eles já frequentavam uma igreja. Mas que na maioria das vezes nunca teve uma experiência verdadeira e própria, uma experiência sua com Deus. Essa geração conta muito experiências de outras pessoas, que viu no YouTube, que ouviu num áudio e qualquer coisa que tem acesso a tantas informações hoje em dia. Conta sobre algo que alguém viveu, mas está na hora de nós vivermos, irmão. Está na hora de nós construirmos a nossa experiência. Isso é possível de você levar com a barriga durante um tempo. Durante algum tempo você consegue empurrar isso com a barriga. O fato de você nunca ter tido uma experiência com Deus. Mas chega uma hora, chega um momento em que você começa a olhar à sua volta e se questionar o porquê de estar ali. E se não tiver conhecido a Deus de verdade, você simplesmente vai embora. A educação que os nossos pais nos deram, a educação que os seus pais te dão, não é suficiente para te manter na igreja. Nós precisamos de uma experiência com o próprio Deus, porque senão a gente acaba se decepcionando com tanta expectativa
e pouco resultado. E resultado eu não estou falando sobre milagre, não estou falando sobre prosperidade. Eu estou falando sobre vida com Deus. Só que existia em Samuel um diferencial, não só para a maneira como Eli estava vivendo, mas também para a maneira como eu ou você podemos estar vivendo. Porque a realidade é que Eli vivia também uma fase muito difícil da vida dele. Os filhos de Eli foram decepcionantes em relação à maneira como lidavam com as coisas de Deus, a maneira como se tratava do templo. E isso trouxe muita tristeza para ele, né? Ele já estava cansado, mas a Bíblia fala que Samuel estava no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Ele não estava distraído como nós estamos, sabe? Ele não estava descansado como nós estamos descansados. Ele estava buscando uma resposta diante de Deus. A Bíblia fala que ele já estava deitado no seu quarto, mas o menino estava no santuário. Então, entenda uma coisa, para de reclamar da maneira como Deus te responde, se você não muda a intensidade como você tem buscado a Ele. Talvez seja o tempo de nós mudarmos o nosso posicionamento diante de Deus. Porque buscar a Deus tem uma forma. A gente tem se distraído com muitas coisas. A gente tem se distraído com muitas situações na nossa vida. Trabalho, sabe? Contas, boletos. E isso é uma estratégia do próprio Satanás para nos distrair, irmão. Sabe por quê? Se você for voltar lá no livro do Êxodo, bem antes do que a situação que a gente está lendo aqui agora. Se você volta lá no Êxodo, você vai ver que o povo começa a clamar ao Senhor. E sabe o que Faraó faz? Faraó não castiga o povo. Faraó não proíbe o povo de adorar. Faraó não proíbe o povo de clamar. Faraó, o que ele faz é sobrecarregar o povo com trabalho. O que ele faz é sobrecarregar o povo com trabalho. O povo está clamando é porque está se distraindo do trabalho. Coloca mais trabalho sobre ele. Sabe? Faraó, irmão, é uma figura bíblica que mostra o aprisionamento do povo em relação ao pecado. É uma figura de Satanás em relação ao povo. E o que Faraó fez não foi proibir o povo de adorar, foi dar mais trabalho para eles. A gente tem vivido assim. Sabe o que o diabo está fazendo com a gente? Não está nos proibindo de adorar. O que Satanás está fazendo é nos sobrecarregando de trabalho, porque a gente precisa se distrair e se esquecer do Senhor. Buscar a Deus tem uma forma. Existe um método de encontrarmos ao Senhor. A única maneira disso acontecer é quando nós buscarmos de todo o nosso coração. Tenta mudar um pouco o foco das distrações. Tenta não se ocupar com aquilo que não tem a ver com o seu chamado e começa a viver por um propósito. Jeremias, capítulo 29, verso 13, fala isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Só existe uma maneira da gente encontrar o Senhor, quando o nosso coração abre mão de todas as outras coisas e fala, Ele realmente é tudo que eu preciso. A presença de Deus não é algo que se conquista, não, é algo que se ganha. É um presente por misericórdia, não por reconhecimento. Isso não é sobre capacidade, é sobre sede. Isso não é sobre o que fazemos, é sobre o que precisamos. Não é algo que se busca com esforço, é algo que se busca com dependência. É muito mais primitivo do que um luxo ou algo que pode fazer a nossa vida melhor. É justamente a única coisa que pode nos trazer vida. O Evangelho não é algo que pode fazer a sua vida melhor. O Evangelho é a única coisa que pode te trazer vida. Eu queria pedir uma coisa para você, que a gente fizesse um exercício rápido. Você aí da sua casa, eu vou fazer daqui. Marca aí um tempinho, conta alguns segundos. Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? Você pensou nisso? Tapa o nariz rapidinho, o nariz, a boca, fica sem respirar. Vê quanto tempo você consegue, vai. Eu já não aguento, não sei se tem alguém aguentando aí em casa aí. É ruim, né? Dá aquela falta, assim, aquele negócio aqui dentro da gente. A hora que a gente tiver a mesma necessidade do Senhor, como a gente tem desse ar que a gente respira, a gente vai conseguir encontrar a Deus de verdade. Sabe aquela coisa que fica sufocando a gente com essa máscara? Aqui, a minha máscara está aqui, ó, sufocando a gente, não fica? Você fica com esse troço, fica doido para tirar, e aí você bota e fica subindo, fica
embaçando o seu óculos, e você fica doido para arrancar isso, porque está tirando o seu ar. Quando a gente buscar a Deus, quando a nossa vontade de encontrar o Senhor for a mesma dependência que a gente tem de respirar, a nossa vida vai começar a ter mais sentido diante da presença dele. Samuel estava lá dentro do santuário, esperando os últimos momentos, para viver uma experiência que ele nunca havia visto nada parecido antes. Esse é um princípio que a gente precisa guardar, porque é normal pensarmos que a gente faz tanta coisa e por isso a gente merece o reconhecimento de Deus. Mas o Senhor não nos promete isso, meu irmão. Ele não quer as nossas mãos, Ele quer o nosso coração. Samuel é premiado por sua busca, é respondido nas suas orações. Deus estava falando com ele naquele momento. E perceba uma coisa, quando Samuel responde, ele não responde a Deus, ele responde aos homens. O coração de Samuel estava querendo buscar o Senhor, mas quando ele responde aos homens. E imediatamente após ouvir Deus chamando o seu nome, Deus responde, Samuel responde, estou aqui. Olha só, volta o texto, se você quiser, no verso 4, você vai ver isso. Então o Senhor chamou Samuel, Samuel respondeu, estou aqui. Samuel responde a Deus, mas direcionado aos homens. Esse é um erro que nós temos cometido. Estamos respondendo o nosso chamado diante de Deus, mas olhando para os homens. Nós estamos querendo manifestar aquilo que Deus está colocando no nosso coração, mas estamos levando em consideração a resposta que estamos dando aos homens. Teve um momento que os discípulos, Pedro e João, estiveram diante do Sinédrio, e o Sinédrio ordenou que eles parassem de pregar o Evangelho, proibiu que eles falassem sobre Jesus. Afinal de contas, eles haviam acabado de curar um paralítico que estava na porta do templo. E quando Pedro ouve isso, olha para eles e fala assim, olha só, afinal de contas, será que é melhor eu obedecer a Deus ou obedecer a vocês? Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Às vezes nós estamos com o nosso coração puro. Nós estamos buscando ao Senhor. Às vezes o nosso coração é sincero e busca realmente a presença de Deus. Mas quando a gente vai executar, talvez por ingenuidade, talvez por falta de conhecimento, nós respondemos aos homens. Cuidado, porque servir a Deus nem sempre é agradar aos homens, mas servir aos homens é sempre agradar ao Senhor. Busque a Deus, busque ao Senhor, e que a sua resposta não seja para agradar aos homens, não seja aos homens, mas seja a Deus. E servindo a Deus, você vai alcançar aqueles que estão à sua volta. Sabe, talvez você esteja nos assistindo nessa manhã e você fale, pastor, eu quero buscar ao Senhor. Eu quero encontrar esse Deus que você está falando, porque eu não consigo encontrar essa paz que vocês tanto falam, porque eu não consigo viver aquilo que vocês estão tanto falando. Meu irmão, esse é o tempo de você voltar para os caminhos de Deus. Esse é o tempo de você se encontrar com o Senhor. Não reclame da maneira como Deus te responde, se você não muda a intensidade que você o busca. Guarda essa frase no seu coração essa manhã. Para de reclamar da maneira como Deus te responde, se você não muda a maneira como você o busca.